Ei, gente, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live do Orientando Famílias, esse espaço onde vocês aprendem a fazer orientação de pais de uma forma ética, científica e baseada na psicologia. Bom, sejam todos e todas mais uma vez muito bem-vindos. Vamos começar, porque eu tenho bastante coisa para falar sobre esse tema. Esse tema foi um tema que chegou na clínica aqui, né, na minha clínica essa semana, de duas formas. Então, ele chegou tanto num caso de supervisão, quanto numa demanda de orientação parental que partiu da própria madrasta. Então, o tema da nossa live de hoje é: e a madrasta, onde é que ela fica? Onde é que ela se situa nessa proposta de trabalho de orientação de pais? Alguém tem uma pista? Alguém quer dar um pitaco? Alguém arrisca dizer como que a gente consegue trabalhar com esta figura, né? Com esta função ali, entendendo que essa pessoa assume uma função dentro da dinâmica familiar. Quem quiser deixar o palpite, já coloca aqui pra gente ir conversando, não quero falar sozinho. Vamos começar do começo, como eu sempre faço. Explicando um pouquinho, relembrando a vocês um pouquinho o que é para nós o trabalho clínico de orientação parental. E eu gosto de frisar a palavra clínico, a noção de uma clínica da parentalidade, exatamente para demarcar aí uma diferença importante entre outras coisas que a gente vê no mercado, que são chamadas de orientação parental, que são chamadas de educação parental, de coaching parental, de treinamento parental, enfim. Separar isso disso aqui que a gente faz. O que a gente faz do lado de cá, nós, nossos alunos, e o que a gente ensina dentro das nossas capacitações, é de fato um trabalho clínico com pais. Entendendo que experimentar essa função, né? Então, estar na função materna, estar na função paterna, é uma experiência subjetiva que mobiliza o ser humano em muitos níveis, e que para algumas pessoas ela pode ser uma experiência mais desafiadora, uma experiência disruptiva, uma experiência que causa sofrimento, tá? Então, não basta a gente aceitar essa ideia, nós psicólogos, tá? Não basta a gente aceitar essa ideia do senso comum, de que, ser mãe é padecer no... Vamos melhorar o ângulo aqui, né, pra vocês verem umas coisinhas mais bonitas aqui. Ser mãe é padecer no paraíso, que já é ali uma forma de falar, de denunciar uma certa ambivalência que existe nesse papel. Não basta a gente trabalhar a partir dessa noção de que a maternidade ela não traz só... que ela não pode ser romantizada, né? Que a paternidade não pode ser romantizada. Gente, isso é senso comum, tá? Tem um fundo aí, né? Tem toda uma explicação pra gente chegar nesse raciocínio, mas se você trabalha só a partir desses slogans, você não tá trabalhando, de fato, como psicóloga. Como psicólogo, a gente precisa ir além disso para entender quais são os condicionantes dessa experiência, onde que essa experiência toca as pessoas, como que as características individuais daqueles adultos, elas atravessam, né, e se expressam no exercício da parentalidade, como é que as crenças, como é que a história, né, dessas pessoas, a biografia dessas pessoas, a experiência de filiação, as psicopatologias que podem existir ali, né, que podem estar presentes. Ou seja, um pai ansioso, uma mãe ansiosa, uma mãe com transtorno de personalidade, por exemplo, como que isso afeta o exercício cotidiano da parentalidade. Então, tudo isso é trabalhar a partir de uma perspectiva clínica, tá? Então, dito tudo isso, é que a gente precisa pensar das famílias recompostas, ou binucleares, ou famílias mosaico. Aí a literatura vai trazer muitos nomes para essa experiência, que basicamente são as famílias reconstituídas, né? Então, quando há dissolução de uma união ou de um sistema conjugal e esses pais casam novamente. Então, quando a gente tem os recasamentos, onde é que se situam, né? Como é que a gente trabalha com essas dinâmicas que são mais complexas? A gente precisa trazer essa discussão para o campo da ciência, a gente precisa trazer essa discussão para pensar psicologicamente, como é que os vínculos eles vão sendo construídos e como que eles se afetam mutuamente.
repito, especialmente com configurações familiares mais complexas, a gente não pode trabalhar no improviso, a gente não pode trabalhar a partir do senso comum, a gente não pode trabalhar a partir de achismo. Então, se a figura da madrasta para você é aquela figura mítica dos filmes da Disney, né, se é a outra, se é aquela que não detém a autoridade parental, se é aquela que não é a mãe, portanto não pode opinar, meu amor, bota tudo isso dentro de um saquinho, joga no lixo, isso não é ciência. Isso são seus referenciais ou são os referenciais da sociedade que não podem atravessar a nossa clínica de uma forma ingênua, ok? O que tá, as representações sociais sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, sobre o que é ser madrasta, por exemplo, elas não podem atravessar a nossa clínica de uma forma ingênua, de uma forma que a gente não entenda, né, que a gente não perceba e que a gente não faça um manejo adequado. Então, em primeiro lugar, vamos parar de partir do pressuposto de que madrasta é má, de que é uma figura a ser excluída, repelida, que não diz respeito ao processo da criança e do adolescente. E aí, quando eu tô falando aqui, quando eu tô usando essa expressão madrasta ou padrasto, tá? Aplique-se a mesma lógica a ambas as classificações, ambos os nomes. Quando eu tô falando aqui madrasta, eu não tô falando, gente, da namoradinha do pai, de um relacionamento mais instável, tá? Eu tô falando quando esses cuidadores, eles recasam, eles se unem com outras pessoas e assumem ali vínculos mais estáveis e esses adultos passam a participar, direto ou indiretamente, da rotina da criança. Porque se um adulto participa da rotina da criança, ele está participando da educação daquela criança, independente da gente querer, certo? Se eu tenho alguém que convive diariamente com o meu filho, ele está modelando comportamentos para os meus filhos, queira eu autorizar isso ou não. Então, o auxiliar da escola, o moço que vende o lanche, as pessoas que estão em contato todos os dias com as crianças e adolescentes estão influenciando o processo de desenvolvimento deles. Óbvio que em gradações diferentes. Meu filho muito provavelmente não vai buscar o tio da cantina para obter um conselho amoroso. Pode até buscar. Mas assim, muito provavelmente ele não vai buscar para obter uma dúvida, né, para tirar ali uma dúvida sobre uma decisão que ele quer tomar. Mas aquela pessoa está ali naquela convivência. Então, segundo ponto, na verdade. Primeiro vamos esquecer esse negócio de madrasta, é uma pessoa má, cruel, desumana, que entrou no sistema para atrapalhar tudo e que só influencia negativamente esse sistema. Segundo não existe, isso é uma falácia, a ideia de que eu posso deixar alguém de fora quando esse alguém participa da rotina da rotina de uma criança, nem que seja só com a presença física ali. Quem já estudou com a gente, quem já participou dos nossos eventos, quando a gente está construindo ali o esquema diagnóstico da dinâmica familiar, isso fica muito claro, porque eu sempre oriento vocês a olharem qualitativamente para como aquelas relações se dão, né? Então, pai, filho, filho, pai, mãe, filho, filho, mãe, né? E se tivesse uma madrasta ali, seria madrasta, madrasta pai, madrasta mãe, madrasta filho, filho madrasta. A gente vai analisar todas essas setas, e aí só vai entender quem já me viu desenhando. A gente vai ter todas essas setas precisando ser olhadas. Ah, mas ele não gosta da madrasta, ele não tem um vínculo, ele odeia a madrasta. Tem um afeto ali. Nem que seja ódio, nem que seja ressentimento, nem que seja raiva, nem que seja... Tem um afeto que circula naquela dinâmica e interfere na qualidade daquelas interações e, consequentemente, interfere no desenvolvimento dessa criança, daquele adolescente. Então, meus amores, tragamos à baila, né?
tragamos aqui, a gente precisa trazer para o nosso raciocínio clínico a madrasta desprovida de preconceitos, desprovida de a prioris, para que a gente possa entender qual é o lugar dela naquele sistema. Terceiro ponto que eu quero trazer é em relação, trazer um pouquinho para vocês, sendo bem coerente com tudo que a gente conversa e com tudo que a gente prega aqui, que é, quando a gente está falando de parentalidade, quando a gente está dando aula para vocês, conteúdos gratuitos, pagos, enfim, a gente sempre fala da importância da gente se aproximar de pais e mães, né, de pessoas que estão experimentando a função do cuidado de uma forma bastante curiosa, não julgadora, para que a gente consiga, de fato, entendê-los e ajudá-los. Então, a gente fala muito sobre a importância de desenvolver essa postura não julgadora, uma habilidade de empatia com que aqueles adultos possam estar vivendo. E isso não é diferente quando a gente pensa na figura da madrasta. Quantos de vocês já pararam para pensar que esse lugar, apesar de toda a representação social em torno dele, pode ser um lugar extremamente doloroso? Que coloque aquela pessoa que está entrando naquele sistema, num dos sistemas ali de convivência daquela criança, coloque aquela pessoa numa situação de vulnerabilidade psíquica. E por que eu tô falando isso? Ao longo da minha carreira, eu já atendi algumas madrastas que vieram me procurar exatamente querendo saber como que elas poderiam se inserir, como que elas poderiam contribuir. Claro que traziam queixas em relação à convivência, traziam queixas em relação ao comportamento da criança, mas o que era muito mais evidente nessas demandas era o sofrimento dessas pessoas estarem constantemente num limbo em termos de função dentro da dinâmica familiar. Por que um limbo? Porque, ora, todo mundo diz que a criatura não é a mãe da criança, portanto, ela não pode ocupar esse lugar, né? Ela não pode chamar a atenção de uma determinada forma, ela não pode proibir, ela não pode colocar o limite, né, que ela considera que é importante, porque ela não é a mãe, então ela tem que deixar isso para o pai, mas o pai nem sempre está presente, certo? E por que eu trouxe a figura da madrasta especialmente? Porque na nossa sociedade, na nossa clínica, a gente não pode esquecer que a misoginia está presente, que o machismo estrutural está presente, que a função do cuidado recai sobre as mulheres, tá? Então não é incomum que quando os homens recasam, eles entregam para a madrasta, quando a criança está presente, a função do cuidado. São todos? Claro que não, mas é uma maioria. E a gente precisa compreender isso, né? Não é incomum que quando os homens se separam, quando eles pegam as crianças, né, no período que é deles, ou eles levam para casa da avó, ou eles contratam uma babá, ou eles chamam a namorada, chamam a esposa, chamam para participar da função do cuidado. E isso, essa questão de gênero, ela não pode ser ignorada. Porque isso também coloca essas mulheres madrastas numa posição delicada. Então elas são o tempo inteiro convocadas a cozinhar, às vezes a cuidar da roupa, a buscar na escola, mas elas não podem dar limite. Então elas têm que ficar com a função do cuidado, com a parte de prover, de entregar. Elas não podem exigir, né? Porque senão dá uma treta em nível nuclear. Se a criança chega, se o alecrim dourado chega na outra casa e fala que a madrasta chamou atenção, que fez isso ou aquilo. Então elas vivem nesse limbo onde elas têm muito mais o ônus da função do cuidado do que o bônus, que é ter alguma autonomia, algum controle. E elas, quando elas querem se isentar disso, completamente falam, não, o filho não é meu, beijo, não me liga, elas também são julgadas. Elas também são criticadas, porque afinal elas não estão fazendo ali a função de acolher, de cuidar, de aceitar o filho ou a filha do parceiro. Então, também é uma figura que sofre muitas críticas e muita pressão social, que são colocadas nesse limbo, ou seja, não há lugar para elas nessa dinâmica. Há um lugar de muita cobrança, mas não há um lugar que possa se tornar prazeroso. É por isso que o meu convite para vocês é que a gente olhe para a figura da madrasta, e aí eu não estou dizendo que todas vão poder
ser colocadas nesse lugar, por favor, façamos aqui um exercício de psicólogos adultos para que algumas falas minhas possam ser relativizadas por vocês. Eu não estou trabalhando com extremos aqui, eu não estou dizendo que toda madrasta, nenhuma madrasta, não é isso. O que eu estou convidando vocês é para olhar para essa figura como um campo de possibilidades. Uma possibilidade dessa criança ter mais afeto somado ao cotidiano dela. E não disrupção, e não rupturas, né? E não conflitos. Muitas madrastas, e algumas delas eu recebo na clínica, elas acabam ocupando, elas não substituem a mãe da criança, mas elas exercem uma função materna na ausência dessa mãe. Elas exercem uma maternidade socioafetiva, como já é reconhecido no campo do direito. Hoje é super possível uma criança ter duas mães na certidão de nascimento, e, sem ser casal homoafetivo. Duas mães, dois pais, uma mãe, dois pais, é possível. O reconhecimento da parentalidade socioafetiva, ela já se dá. Inclusive essa criança podendo ter direitos até de patrimônio, direitos sucessórios. E o que a justiça utiliza? Que aí que eu acho que a justiça já avançou e a gente está aqui, para trás, entendeu? O direito já avançou e a psicologia está boiando. O que determina, né? O que para a justiça claro que eles vão analisar vários fatores, mas algo que é muito crucial no campo do direito, para que alguém assuma maternidade ou paternidade afetiva, como o próprio nome diz, o afeto, o vínculo de afeto. Então, o afeto é o determinante do título. Então, é muito possível a gente olhar para a figura da madrasta como uma oportunidade daquela criança ter mais uma mãe afetiva, ter mais um pai, né? Ou seja, essa criança ter mais afeto, ter mais figuras interessadas genuinamente em cuidar dela, em desenvolvê-la, prover um ambiente saudável para ela. Então, quando eu hoje olho para as famílias, partindo dessa perspectiva, quando eu olho para as famílias recompostas, eu olho para essas figuras que estão ali, no cotidiano daquela criança e que podem ser figuras muito positivas. Eu tenho inúmeros casos para descrever para vocês. Eu tenho um paciente, adolescente, que quando ele chegou para mim, ele chegou muito dentro dessa perspectiva do senso comum, detestando essa madrasta. Só que ao conversar, ao incluir essa madrasta nos atendimentos, porque ela fazia parte da rotina dele pesadamente, assim, ela levava para tudo que era lugar, ela dava almoço, ela cuidava, ela organizava a vida dele, a roupa dele, a vida dele, assim, inteira. E ele com uma aversão muito grande a ela, e ela muito atenciosa e tal. Claro que ela tinha ali as questões dela também, mas se esforçava, era alguém que queria estar ali naquela, que ocupava já aquela função materna. E aí quando eu vi isso, quando eu conversei com ela, eu percebi isso, eu falei, não, gente, vamos virar esse jogo. Vamos virar esse jogo. Eu preciso ajudar esse adolescente a reconhecer que dá para somar, que a gente não precisa escolher. Ou eu amo a minha mãe ou eu amo a minha madrasta. Eu posso colocar essas pessoas nos lugares delas, assim, a gente precisa demarcar, claro, esses espaços, esses limites, esses lugares, mas eu posso, tá tudo bem amar essa pessoa. Tá tudo bem reconhecer aquilo que ela faz. Tá tudo bem olhar para essa figura e ver uma figura de afeto, uma figura de apego, seguro, ainda que seja secundária, mas que cumpre, né, esse papel. E foi muito legal, porque a gente, óbvio que isso não foi da noite pro dia, mas a gente foi trabalhando, e eu fui trabalhando tanto com a madrasta, com o pai, com o adolescente, e hoje a gente tem assim, hoje ela faz a sobremesa que ele vai levar para casa da namorada. Ele pede para ela sair com ele para comprar. E aí o pai esses dias falou, olha, Fabrícia, eu não sei se eu te agradeço, né? Ou se eu fico com raiva de você, porque agora eu acho que ele gosta mais dela do que de mim. E aí, qualitativamente, gente, a gente teve um ganho para todas aquelas relações. Qualitativamente, melhor dizendo, trazendo a madrasta para orientação parental de uma forma estratégica e com esse olhar todo que eu já descrevi para vocês até agora, vendo que havia possibilidade, de fato, dela ocupar esse lugar
da maternidade afetiva, a gente trouxe um ganho de qualidade de vida para todos os envolvidos. E a Mônica está trazendo uma questão importante. Em alguns casos, quando essa afetividade se estabelece, provoca reações na outra parte que se sente insegura, desautorizada e por aí vai. Por isso a importância da orientação. Por isso, e aí eu vou aproveitar para já ir para o ponto que eu queria, um dos pontos principais que eu queria trazer para vocês hoje. Quando eu trago a madrasta para orientação parental, eu preciso ter um método, tá? De trabalho. Isso nós temos, ensinamos para vocês, vendemos curso sobre isso. Eu tenho que trazer com intencionalidade, eu preciso trazer não é só para ouvir. Eu preciso trazer para entender como que eu vou trabalhar essa figura dentro do sistema e como que a gente vai construir um lugar para ela. Porque lembra que eu falei do limbo? Ela fica lá no limbo um tempão. E aí a gente precisa, muitas vezes, que esse pai, ele converse mais, que eles conversem mais, para que ela saiba exatamente qual é o lugar que ela pode ocupar. Para que isso seja anunciado à criança ou ao adolescente, para a gente poder antecipar aí qual vai ser o lugar dessa figura, o que está autorizado, o que não está autorizado, em que momentos é a mãe e o pai que vão decidir juntos, tá? E essa madrasta vai sair um pouquinho de cena, em que momentos ela pode entrar e ela pode opinar, e qual a melhor forma de fazer isso, qual a forma mais estratégica, se existe resistência da outra parte. O mundo ideal é que eu consiga trabalhar com a dupla parental, né? Porque aí, enquanto eu estou trabalhando no lugar da madrasta, eu também vou acalmando os ânimos daquela parte que talvez ali sinta uma certa insegurança. Mas o que eu quero que vocês entendam é que pode ser difícil, como o que a Mônica está trazendo. Principalmente em processos judiciais litigiosos. Sim, gente, nós temos esse cenário, mas a gente não pode partir do princípio que esse é o cenário que vai acontecer em todas as casas. Isso pode acontecer, isso é uma possibilidade dentro do campo de possibilidades. E eu, obviamente, esse dado que eu vou trazer aqui, essa opinião que eu vou trazer aqui, né, eu não tenho, é muito mais empírica do que científica, né? É muito mais empírica no sentido dos casos que eu acompanho. Muitos casos não se encaixam, não vão virar casos problemáticos. Ah, mas a maioria Gente, a maioria depende de qual recorte você está fazendo. Se for no judiciário, a maioria é. Porque quando as pessoas vão para o judiciário, isso já mostra uma incapacidade delas resolverem a situação de uma forma mais... usar uma comunicação não violenta, né, de uma forma mais funcional. Mas a gente não pode partir do pressuposto de que se tem madrasta, tem problema. Se tem madrasta, a mãe vai ficar enciumada. Então, onde a gente está tirando esses dados? A gente tem que olhar para cada sistema e explorar ali as possibilidades de trabalho. Entendendo que alguns sistemas a gente vai olhar e falar, realmente, deixe o juiz decidir. Mas quando a gente pode, por exemplo, quando a gente faz um plano de parentalidade, incluindo essa madrasta, isso se torna um recurso sensacional, porque a gente define ali no escopo do plano quais vão ser as funções dessa madrasta, se ela pode ou se ela não pode pegar na escola, o que ela não pode decidir. Então, às vezes, as brigas acontecem por situações muito simples. Por exemplo, sei lá, uma menina, isso é um caso real, uma menina que decidiu fazer a sobrancelha. E só que ela decidiu fazer a sobrancelha na semana que ela estava na casa do pai. O pai fez o quê? Delegou essa função de levar, né, a esteticista, enfim, ao salão, para a madrasta. A madrasta levou, porque a menina queria ir. Deu a Terceira Guerra Mundial, foi parar na justiça, porque, assim, houve autorização, né, a mãe não queria que a primeira sobrancelha da filha fosse ao lado, né, fosse... Mas esse conflito, ele tem muito mais a ver por uma ausência de organização desse sistema do que pela situação de fazer uma sobrancelha com a madrasta. Então, se a gente tivesse um plano de parentalidade, por exemplo, dizendo que decisões de mudanças estéticas, elas seriam tomadas em conjunto e que a mãe seria a figura responsável por levar essa filha por autorizar e por levar, a gente teria aí melhor delineado os papéis, as funções, as tarefas, a distribuição de tarefas dentro desse sistema. Porque mesmo essa mãe que reclama, que se sente no fundo, muitas vezes, elas até preferem
que exista essa figura mais afetuosa, dependendo de como é esse pai, essa figura mais afetuosa, mais maternal, próxima aos filhos. Mas aí elas querem controlar, como se essa figura precisasse ser uma extensão do que elas fazem na casa delas. E aí é a hora que a coisa toda se mistura e gera muito conflito. Então o que está na base dos conflitos é muita desorganização do sistema, é pouca consciência no exercício da parentalidade, é uma capacidade, a falta de habilidade muitas vezes de gerir as próprias emoções e tomar boas decisões em prol desse filho, né, e dessa filha. E não necessariamente na figura da madrasta. Ela acaba concentrando uma responsabilidade que não é dela. E aí eu não tô negando que não existam pessoas difíceis. Gente, mas pessoas difíceis, assim, tem madrasta que é mais legal que a mãe. Pronto, falei. Entendeu? Tem madrasta que é mais gente... que é mais facilitadora. Quando eu falo mais legal, que ela é mais facilitadora pro desenvolvimento da criança do que a mãe da criança. Mas entendo que isso não vai poder ser, né, verbalizado, dito em voz alta. E a gente também precisa sair desse lugar de senso comum de que, sabe aquela coisa assim, ai, mãe, mas mãe é mãe, gente. Mãe é mãe o quê, gente? Tem mãe que mata filho, tem mãe que não tem nenhuma, que tem só o vínculo biológico mesmo, né, que não tem condições de estar na função que ela está ocupando. Então, quando a gente quer proteger crianças e adolescentes e quando a gente quer olhar para o desenvolvimento deles de uma forma e colocar a psicologia, né, a serviço de um desenvolvimento saudável de criança e adolescente, a gente precisa sair do senso comum e olhar para esses adultos que estão, para esses sistemas em que a criança está inserida e realmente entendermos quais sistemas são mais facilitadores, mais saudáveis, mais funcionais para essa criança. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. A Camila tá falando, eu tive um caso no serviço público em que a madrasta só fez uma participação pontual e depois não quis mais participar de jeito nenhum. Isso já me aconteceu também. E aí eu fui entendendo, eu trabalhei muito com o pai, porque nessa única sessão que eu fiz, e aí eu vou sempre falar isso aqui pra vocês, gente, tem que ter metodologia. Porque numa única sessão que eu fiz com ela, eu consegui mapear o que estava na base dessa resistência na relação com a filha, né, com a menina. E ela foi me trazendo algumas memórias que para ela foram memórias potencialmente traumáticas até, né, de experiências que ela já viveu, de desautorização, de se sentir muitas vezes injustiçada. Então, tantas coisas que ela fez, que ela já tinha feito, né, assumindo aí essa função materna, e que depois não foram reconhecidas, nem pela menina, nem pelo pai, menos ainda pela mãe. E aí eu não estou dizendo que houve ou que não houve injustiça, mas houve a percepção de injustiça, a partir de decisões que foram tomadas, inclusive pelo pai que estava em orientação comigo. E aí eu continuei com o pai e ajudei o pai a desenvolver empatia em relação à posição dessa madrasta. O quanto que ela nunca sabia se ela estava incluída ou se ela não estava. Porque quando era conveniente para a dupla parental, aí a madrasta era incluída. Tem que buscar na festinha 3 horas da manhã. O pai tá viajando, não é o dia da mãe, quem busca a criatura 3 horas da manhã? Quem busca? Quem pega a criatura bêbada, segura o cabelo da criatura pra vomitar? A madrasta. Mas aí no dia seguinte, quando ela acorda, né, e tá lá tudo bagunçado, e ela pede pra menina arrumar o quarto, aí não pode pedir pra arrumar o quarto. Porque aí é madrasta. Não é mãe. Quem tem que pedir é o pai. Aí não pode falar assim, não pode falar assado. Sabe? É desse limbo que eu tô falando. E que a gente não percebe o quanto isso vai afetando. E será que a gente realmente podia estar nesse lugar que muitas vezes a gente assume como psicólogo, reproduzindo essa lógica do senso comum? Ah, mas ela casou com o pai, ela já sabia. Ela casou com um homem que tinha filhos, ele casou com uma mulher que tinha filhos. Gente, a expectativa é diferente da realidade, né? Sabemos todos que a expectativa é diferente da realidade. Eu posso querer muito uma coisa, enquanto aquela coisa chegar pra mim e eu combinar, eu assinar todo o contrato, e quando aquela coisa chegar pra mim eu falar, não foi bem isso que eu tava querendo, não era isso. E o fato de eu assinar o contrato, por exemplo, de parceria com alguém que já traga filhos, né, que já tenha filhos, não significa que eu possa aceitar desrespeito, que eu possa aceitar ou que eu devo aceitar essa posição em que eu fui colocada sem poder questionar muito.
E eu posso fazer isso. Então, elas podem fazer isso. Elas são pessoas, madrastas são pessoas que estão chegando num sistema novo, precisando estabelecer vínculo, precisando afirmar. Às vezes, na tentativa de ter algum espaço, elas acabam realmente indo para o conflito para se afirmar como parte relevante ali daquela relação. São muitas nuances possíveis. São muitas nuances possíveis. E quanto menos existe consciência sobre essas nuances dentro do sistema, menos as pessoas conseguem tomar decisões baseado em fatos, baseado numa consciência situacional maior. Aí elas tomam mais decisões baseado na emoção, do momento, da raiva, do ressentimento. E é nesse ponto que, clinicamente, nós precisamos estar capacitados para trabalhar. Então, talvez no seu caso, Camila, teria sido interessante entender por que ela não quis mais participar. Ela está se desimplicando? Quais são as consequências dela realmente se desimplicar? Ela vai conseguir sustentar não se implicar também fora? Porque uma coisa é não me implicar no trabalho aqui com a psicóloga, mas eu vou conseguir não me implicar fora quando essa criança chegar com uma nota baixa, quando esse menino não arrumar a cama, quando... Ela vai conseguir realmente ficar de fora? Será que ela vai conseguir? E um ponto que a gente precisa pensar é se estão todos morando na mesma casa. Isso eu trabalho com os meus adolescentes. Eu não tô falando da boca pra fora, porque quando eu tô atendendo os adolescentes que vivem em famílias recompostas, eu trabalho isso com eles. Você não precisa gostar, amar, idolatrar as pessoas para você colaborar. Se fosse assim, gente, o mundo já tava uma grande barbárie. Existem regras mínimas aí de convivência em qualquer espaço. Então eu posso odiar a minha madrasta e ainda assim lavar a louça. Porque eu não tô lavando pra ela, eu tô lavando pra casa funcionar. Pra casa que eu moro. Eu posso não... Porque aí é muito, mais uma vez, injusto com esta figura que mora ali, que não pode... Por isso que eu tô falando, gente, fiz o recorte ali mais cedo dos relacionamentos estáveis, né? É uma figura que mora naquela casa, convive ali naquela casa, sofre os efeitos, por exemplo, da desorganização do adolescente, ou sofre os efeitos do quadro clínico, do diagnóstico da criança, mas ela não pode opinar. Que história é essa? Ela não pode nada, mas ela mora ali. Então, o nosso trabalho vai ser precisa ser na direção de viabilizar uma comunicação funcional, respeitosa, não violenta, ainda que eu não queira estabelecer nenhum vínculo de afeto com aquela pessoa. Isso, gente, é habilidade de vida. Vocês concordam comigo que vocês vão precisar dessa habilidade no trabalho, que vocês vão precisar dessa habilidade em quaisquer outros espaços que vocês circulem? Ou todo mundo aqui ama o chefe, assim, a chefe, os colegas de trabalho, né? Tem uma relação de afeto intensa com todos eles e só por isso é que vocês fazem o que pedem pra vocês? Claro que não. Então qual o problema de uma criança e de um adolescente aprender esta habilidade? E aí eu não tô falando aceitar desrespeito, aceitar abuso, pelo amor de Deus, não tô falando desses casos extremos que a gente tem que denunciar, que a gente tem, não tô falando do grosso que chega na clínica pra gente. E que a gente deixa passar. Então, às vezes eu tô dando supervisão pra vocês, aí vocês falam, não, porque aí o pai tem... Não, porque aí a esposa do pai... Eu falei, tá, mas qual é o lugar dela na vida dessa criança? Tem afeto? Não tem afeto? Tem algum vínculo? Tem consideração? Essa figura é uma figura de apego? É ela que atende a ligação quando a criança cai na escola? Como é que é? Qual é o lugar dessa pessoa? Porque eu acho quase impossível essa figura se manter neutra na onda dinâmica. Ela afeta e é afetada. Basta, quando a gente vai estudar a pesquisa de campo, um fenômeno que quando a gente vai fazer uma pesquisa de campo, um fenômeno sempre que a gente precisa considerar é a presença do pesquisador. Porque o pesquisador vai ficar só observando. O fato dele estar observando vai ter um efeito naquele resultado que ele está observando. É um fenômeno que a gente precisa admitir. Se tem um elemento no campo, aquele elemento afeta o campo. Se botar uma cadeira agora, se eu pegar um objeto aqui, eu tô no quarto dos meus filhos, essa luminária, e deixar essa luminária aqui, tá? Só o fato dela estar presente aqui na frente do meu rosto, já vai fazer meia dúzia parar de prestar atenção no que eu tô falando.
Mesmo eu continuando falando. Isso aqui não é neutro. Nada que entra no campo é neutro. Vocês estão olhando aqui, vai ter gente que vai estar olhando, ai, que gracinha, onde compra? Será que foi na Shopee? Já foi embora, a galera já foi embora, já parou de prestar atenção no que eu tô falando. Porque entrou um elemento novo no campo. Ainda que seja um elemento supostamente inerte, coisa que a madrasta não é. A Mônica trouxe um outro ponto. Existem brigas, por exemplo, por quem vai entrar no grupo da escola. Essas brigas não precisariam existir se esses papéis, ou a gente minimiza a possibilidade dessas brigas existirem, melhor dizendo, se esses papéis estão bem definidos. A madrasta entrar no grupo da escola precisa ter uma função. Eu acho que faz muito sentido ela entrar no grupo da escola se ela, por exemplo, monitora o dever de casa da criança. Se ela tem responsabilidade de uma maternidade afetiva em relação a essa criança. Se ela precisa saber o horário, se houve alguma mudança de horário. Se essa responsabilidade for dela, dentro dessa dinâmica, talvez ela precise estar no grupo mesmo, gente. Eu já sou contra a ideia de ser um grupo de mães, porque eu acho que tem que ser um grupo de responsáveis pela criança. Todo grupo que eu entro agora da escola, eu tá com meu marido. Quero nem saber se ele vai participar, se ele vai ler, mas ele está lá dentro. Porque eu não sou obrigada a estar sozinha, certo? A responsabilidade do cuidado não é só minha. Eu preciso que ele saiba, que ele fique atento a um aviso. Acabaram de botar lá os dias das provas. Ele precisa saber disso também. E talvez a madrasta também precise, se ela assumir este papel, se ela assumir essa função. Então, e se isso for muito bem trabalhado, claro que eu não vou botar as duas no mesmo grupo para ficarem se matando ali, se alfinetando. Mas, se houver o mínimo de cordialidade, né, se houver o mínimo do entendimento e dos limites do papel de cada um, gente, racionalmente, é até meio burrice excluir quem possa te ajudar, né? Eu tenho uma mãe que eu atendo que ela fala assim, nossa, eu dou graças a Deus pela namorada do fulano. Porque se não fosse ela, eu acho que a coisa... Quando eu mando a menina pra lá, eu fico em paz porque eu sei que ela tá lá, porque ela é uma pessoa mais sensata, ela é uma pessoa que vai evitar que coma tanta porcaria. Gente, pode ser... O que eu quero que... Se vocês esquecerem tudo que eu falei hoje, pelo menos se lembrem, a madrasta é uma pessoa que pode somar. E se a gente trabalhar direito, a gente consegue, quando a família, né, nos procura, a gente consegue, eu estou dizendo para vocês, de um lugar de quem já conseguiu, que muitas madrastas saíssem dessa posição de, está competindo, não é a mãe, que elas saíssem dessa posição para assumir uma posição, para serem mais uma figura de apego seguro, mais uma figura de referência, mais uma figura de afeto para crianças e adolescentes. Gente, quanto mais melhor. E quem está dizendo isso não sou eu, tá? Do ponto de vista do desenvolvimento, quanto mais melhor, quanto mais suporte essa criança puder ter ao longo do desenvolvimento dela. Principalmente na ausência de um ou de outro pai. E o que eu já pensava assim, mas o que me fez definitivamente começar a olhar para esse tema com mais atenção foi a primeira madrasta que me procurou para orientação parental. E que ela falava, eu amo demais essas crianças, eu não queria amar. Porque eu sei que eu não posso. E eu falei, por que você não pode amar essas crianças? Né? Porque elas podem ser retiradas de mim a qualquer momento. Tava tendo uma briga em curso, né? Então elas podem ser retiradas de mim a qualquer momento. Mas elas me buscam, porque eram crianças muito pequenas, elas me buscam. Mas eu fico muito ambivalente em relação a dar todo esse afeto que elas estão demandando e me proteger. E protegê-las também, porque se em algum momento a gente se afastar, eu sei que elas vão sofrer. Mas era ela quem fazia absolutamente tudo na rotina dessas crianças, né? Não substituindo a mãe, mas na ausência da mãe, assumindo esta função. E ela só é demonizada porque ela é a esposa do ex. Porque se fosse uma tia, uma professora legal, uma vizinha acolhedora, ela não seria demonizada. Então a gente precisa olhar para esses preconceitos, gente. Porque a clínica é o lugar de desconstruir isso. Para gerar saúde. Vocês concordam ou vocês acham que eu estou viajando demais? Gabriel tá falando aqui, excelente. Em alguns casos também visualizo atitudes de alienação que dificultam a vinculação. Perfeito! Ponto que eu não
E achei que não ia dar tempo de falar. Perfeito, sem defeitos. Eu tenho, muitas vezes, eu tenho tido muita experiência de, muitas vezes, a madrasta / padrasto ser a figura que protege a criança da alienação. Então, às vezes, quando o pai começa a falar, a madrasta dá aquela segurada, não, mas a sua mãe é, né, não, peraí, calma. Mas a gente tem também isso que o Gabriel tá falando, né, muitas vezes aí a gente tem o senso comum, né, lembrando da madrasta da Branca de Neve, a gente tem essa representação social em torno desse nome, tá? Se vocês forem pesquisar a própria origem do nome, é uma origem que dá essa conotação realmente de maldade, de um lugar de exclusão, de um lugar que, né, que não tem... onde as pessoas nesse lugar não podem ter protagonismo. Então a gente soma tudo isso e ainda muitas vezes uma mãe que né, como eu tô falando da madrasta, eu tô falando da mãe. Uma mãe que desautoriza, então que fala assim, tipo, não fala com todas as letras, né, mas passa muitas mensagens no sentido de que, olha, você não pode gostar dessa pessoa. Gostar dessa pessoa é me trair. E aí a criança é colocada, por exemplo, num conflito de lealdade. Eu tenho uma pessoa maravilhosa que cuida de mim, que super atende às minhas necessidades, que é responsiva com as minhas necessidades, mas eu não posso gostar dela. Então eu tenho que tratá-la mal, porque isso ameaça a minha mãe. Ou seja, gente, a gente precisa cuidar desses adultos, né? Que senão essa criança não vai ter muita vez. Deixa eu ver se tem mais comentários, questões de vocês. Estou adorando a participação de vocês. Sim, Marta. Na verdade, no início da live, a Marta tá falando para eu falar da figura do padrasto. Por 2 motivos eu escolhi trazer a madrasta. Primeiro, é claro que a gente pode pensar tudo isso que eu tô trazendo para a figura do padrasto, mas, na minha opinião, a madrasta ela fica num lugar de desconforto um pouco maior por conta das questões de gênero. Raramente, um padrasto é colocado na função do cuidado como uma madrasta. Então, muitas vezes, o padrasto entra naquela nova dinâmica para reproduzir esse padrão social do provedor, do protetor, né? Às vezes não do provedor, mas do protetor. Então é bom ter um homem em casa, é bom ter uma referência masculina. Mas eles não entram, e no máximo eles vão ali pegar na escola, buscar na escola e tal, mas muitas vezes, eles não entram tão de cabeça, tão a fundo, na responsabilidade do cuidado, como normalmente as mulheres madrastas são colocadas. E aí a gente não é que o padrasto, a gente não possa pensar essas questões para eles eu penso, eu trago para a sessão, eu acolho o sofrimento deles. O que eu tô dizendo é que por uma questão estatística mesmo, a gente tem esses conflitos acontecendo. O padrasto ele é mais questionado, quer ver? Como uma figura que pode representar um perigo de abuso, né? Às vezes de violência. Então a gente tem esses questionamentos da figura do padrasto muito mais nesse sentido, mas de uma forma geral a sociedade olha para um padrasto com um olhar mais positivo, no sentido de o padrasto, poxa, que bom, né, que tem um homem ali agora cuidando da família, né, que bom que tem que aquelas mulheres, né, que aquelas meninas, que aquela criança não estão sozinhas. Então, quando o padrasto dá limite, quando o padrasto repreende algum comportamento equivocado, isso ainda é bem visto, diferente da madrasta, bem diferente da madrasta. Porque da madrasta muitas vezes é esperada o cuidado, a devoção, o sacrifício, igualzinho é esperado da gente, tá? Das mães. O sacrifício, a devoção, mas ela não tem o direito de ter nenhum ônus, ou melhor dizendo, de ter nenhum bônus. E aí o que acontece? Nas festinhas, quando as festinhas são em conjunto, a gente tem aquela mulher que às vezes passa a semana inteira, quando a guarda é compartilhada mesmo, divididinha, bonitinha, é uma mulher que às vezes passa a semana inteira cuidando da criança, foi que saiu com o adolescente para comprar a roupa da festa, não sei o quê, mas no dia da festa não aparece nem na foto. Porque não pode, porque vai magoar a mãe, porque... É um lugar muito delicado. É só isso que eu quero trazer para vocês hoje. O convite da gente sair do senso comum quando a gente vai olhar, para que a gente tenha método para chamá-las para o atendimento quando a gente considerar que é conveniente, que elas fazem parte da rotina, da dinâmica, porque elas estão no sistema. Não é justo trazê-las para o sistema, colocá-las no sistema e não dar a elas um mínimo de direitos, não dar a elas
um mínimo de protagonismo. Lembrando que não tem como ser neutro. Depois que eu entrei no sistema, gente, eu não tenho mais como ser neutro. Eu não tenho. A minha presença, a minha cara, o meu jeito de falar, a minha respiração vai alterar alguma coisa ali. Então, a gente precisa desenhar essa pessoa dentro do esquema diagnóstico da dinâmica familiar, entender como qualitativamente ela reage, ela se posiciona naquele sistema e o que dá para melhorar ali. Eu não estou dizendo que vai ser possível em todos os casos, que todos os casos vão acabar lindamente, bem, mas o que eu estou dizendo para vocês é possível. Com método, com trabalho clínico, é possível a gente ter famílias recompostas saudáveis, funcionais para o desenvolvimento da criança e do adolescente, tá? O Denilson está falando, em caso de madrasta, eu acho que o pai dessa criança tem que dar autonomia para a esposa e também contribuir para o vínculo. Sim, dar autonomia, mas trabalhando muito bem as expectativas, entendendo que é uma autonomia relativa, porque a gente tem a gente tem mais adultos ali, gente. Quanto mais gente a gente tem, mais chance de treta, certo? Quando a gente tinha 5 alunos, as reclamações eram uma. Quando a gente passou a ter mais de 1.500 alunos, a gente tem mais tretas acontecendo por dia pra gente administrar e resolver. Quanto mais gente, possivelmente mais problema, mais conflito. E tá tudo bem, porque isso pode, desde que esses adultos tenham estratégia de autorregulação, consciência no exercício da parentalidade, mas um monte de coisa que a gente trabalha no processo clínico, se a gente tem tudo isso, essas pessoas vão conseguir se ajustar, se adaptar, se coordenar e privilegiar o bem-estar dessa criança e desse adolescente. Então, não precisa ser uma autonomia irrestrita. Porque, inclusive, na minha dinâmica coparental de uma mulher casada com o pai dos meus filhos, a minha autonomia não é irrestrita. E nem a dele. Ele me compra um PlayStation, eu mostrei a cartinha que eles fizeram para o Papai Noel, né? Foi assim, gente, não tinha como negar. Não sei que eu não tivesse realmente de onde tirar, que eu não ia roubar. Mas assim, foi muito difícil negar um PlayStation para eles, eu sou muito contra. Mas o meu marido foi lá e comprou um PlayStation. Falei, pronto, comprou o PlayStation. Agora vamos estabelecer as regras de utilização de PlayStation. Porque a autonomia do meu marido também não é restrita. Nós dividimos o exercício da parentalidade. Nós dividimos a responsabilidade do cuidado e da educação. Portanto, a minha autonomia é relativa dele também. A nossa autonomia é relativa até em relação ao Estado, porque eu não posso fazer o que eu quero com os meus filhos, porque eles são meus filhos. Eu tenho limites. Então, se eu negligencio, se eu abuso, se eu violento, se eu... qualquer coisa horrorosa que eu faça, o Estado vem e fala, meu amor, acabou aqui sua autonomia parental. Né? Vem Conselho Tutelar, vem Ministério Público. Dentro de um processo que envolve crianças e adolescentes, quem está ali como representante deles, das crianças e dos adolescentes, não é a mãe e o pai, quando eles estão brigando entre si. O representante deles é o Ministério Público. Então, dentro de um processo judicial, de acordo de guarda, de convivência ou de denúncia de algum tipo de abuso ou de violência, no momento ali do julgamento, ninguém mais tem autonomia para representar aquela criança. Nem o pai nem a mãe. Quem vai fazer isso é o Ministério Público. Então, a autonomia é relativa. A autonomia da madrasta, não estou dizendo que precisa ser restrita. Ela vai fazer o que ela quer com aquela criança. Claro que não. Mas ela pode ter algum nível de autonomia. A Camila está trazendo, já era demonizada, né, a figura da madrasta, quando tinha mais viuvez do que separações. Exatamente, imagina agora. Imagina agora. O que não acontece, assim? Que é quase, ela é vista também como uma intrusa. E foi um ponto muito interessante que você trouxe, Camila, perfeita. Você já é nossa aluna, Camila, pelo amor de Deus? Se não for, pode se tornar, por gentileza? Você trouxe um ponto muito interessante, que a gente não pode desconsiderar o contexto histórico onde esses sentidos são produzidos. Então, antes, se ela já era uma figura não muito benquista, no caso da viuvez, que, poxa, né, perdeu, e aí ela tá entrando ali naquele sistema pra tapar uma lacuna, né, fechar uma lacuna e trazer essa coisa do cuidado pra aquela dinâmica. Imagina agora, que a criatura entra o quê? Entra, tipo assim, por que tá entrando? Não precisaria entrar. Né? Se tudo tivesse dado certo, não teria ela. Então essas lógicas que também vão se atualizando
na história, elas atravessam, assim, a nossa clínica, mas não pode atravessar o nosso raciocínio clínico. Elas não podem ser tomadas como verdade. Perfeito ponto que você trouxe. Uma coisa que eu observo em muitos casos é que os conflitos iniciam quando as crianças passam a chamar a madrasta de mãe ou padrasto de pai. Outro limite que precisa e que pode ser dado. Se aquilo vai trazer e que pode ser combinado, é isso que eu estou defendendo, que esses adultos precisam conversar. Eles são os adultos da relação, eles podem tornar as coisas mais leves, eles podem conversar. E, por exemplo, se eu sei que isso vai trazer... A criança, por exemplo, chamou a madrasta de mãe. Claro que é fofo, claro que é bonito. Mas se eu sei, Gente, eu fui casada com outra criatura, não é verdade? Então eu minimamente sei o que rola ali. Se eu já sei que aquilo pode gerar um desconforto, eu posso chamar essa criança e falar: meu amor, a mamãe é a fulana. Essa aqui você pode chamar de tia sei lá o quê. Vamos inventar um nome para ela? Ou entende? A criança chama de mãe porque ela está reconhecendo que aquela pessoa está exercendo uma maternidade afetiva na ausência da mãe. Isso é bonito, isso é bacana, isso é legal. Ela não está dizendo... O problema é a interpretação dos adultos. Porque aí os adultos interpretam. Bom, se eu chamei... É a lógica do ou. Uma coisa ou outra e não uma coisa e outra. Então, se eu chamei a fulana de mãe, eu tô negando a maternidade da Beltrana? Não. Eu não tô negando. Quantos amigos a gente tem? Só um na vida? Que aí, se eu chamo um de amigo, o outro não pode ser amigo. Se eu chamo um de professor, o outro não pode ser professor. Sabe? É uma lógica equivocada, mas que ela acaba sendo uma lógica que sustenta conflitos. Então, mas assim, eu não estou dizendo que o outro lado tem que desenvolver uma espiritualidade elevada e aceitar. Não, pode ser que aquela mãe realmente nunca aceite que outra mulher seja chamada de mãe. Se isso acontecer, cabe ao pai fazer um manejo. Sem tirar da madrasta, sem minimizar essa conquista, porque se a criança a chamou de mãe, ou se a criança chamou o padrasto de pai, é porque ele reconheceu ali uma figura que assumiu uma maternidade afetiva, uma paternidade afetiva, função materna, função paterna, na ausência da mãe biológica, do pai biológico. Então isso pode ser celebrado, mas a gente vai ter que trabalhar a comunicação, os nomes, os termos, se isso está trazendo conflito dentro daquela dinâmica. A Marta está falando, acho que essa posição fica complicada quando a criança ou o adolescente não aceita e não vincula. Mas aí a gente vai trabalhar na clínica exatamente os limites. Eu não posso ser amiga de alguém que não quer ser meu amigo, não é verdade? Eu não vou forçar. Agora, vamos lá. Vamos tirar do ambiente da família? Eu tô no trabalho. Eu não posso obrigar ninguém a gostar de mim no trabalho, não é verdade? Porém, eu sou obrigada a tratar as pessoas com respeito. E as pessoas precisam me tratar com respeito. Essa premissa a gente tem que garantir. No ambiente de trabalho, por exemplo, eu posso não gostar das pessoas, elas não gostarem de mim, mas eu preciso fazer a minha parte para que o trabalho ande. E elas precisam fazer a parte delas para que o trabalho ande. Se elas começarem a me sabotar, ou se eu começar a sabotá-las, aí a gente não... Deixa de ser uma questão de vínculo, ou de ter vínculo ou não ter vínculo. Começa a ser uma questão realmente de violência. Então, se eu saboto o trabalho do outro, se eu desrespeito o outro, se eu assedio, Aí a gente já foi para um outro lugar que não aceitar coisas que não são aceitáveis em nenhuma outra relação. Então, o adolescente pode realmente não querer e falar, não gosto dessa mulher, não tenho nada em comum com ela, não tenho afinidade. Tudo bem. Mas ele não precisa deixar ela falando sozinha, desrespeitar, né? Dizer que não vai lá lavar a louça porque ela não é a mãe dele. Mas a louça não é sobre ela ser mãe dele. A louça não é lavada para mãe. A louça é lavada para quando eu precisar de um copo, eu ter o copo. Então, muitas vezes, como os pais se perdem no conflito e muitas vezes se sentem culpados pela separação, eles acabam deixando de colocar limites importantes na criança e no adolescente também, em relação a como as pessoas que moram na casa devem ser tratadas. Porque a moça que vem fazer a faxina da minha casa, não é porque ela não tem nenhum vínculo afetivo com eles que ela pode ser destratada. Concordam? É isso. Gabriel também, glória a Deus, Gabriel é nosso aluno da pós. Padrasto participativo é louvado por fazer aquilo que é esperado. Já a madrasta, por vezes, é desautorizada e demonizada por outras mulheres. Mães, tias, avós da criança.
Perfeito, mais uma vez. Ai, que bom que você tá na nossa pós. A gente vai ter aula de gênero lá. E é exatamente isso. É a questão de gênero também contribuindo para essas desigualdades de gênero também contribuindo para o sofrimento, para o aumento do sofrimento. E, às vezes, infelizmente, contribuindo para uma leitura rasa do profissional de psicologia. Perfeito. É disso que eu tô falando. E aí ele complementa, né? Um retrato da nossa sociedade que rivaliza mulheres. É isso. A Sandra falou, muito bom, vai falar um pouco sobre o curso de vocês? Posso falar. Né? Não ia falar, porque essa live não era merchan. Mas eu vou falar rapidamente. Hoje a gente tem 2 caminhos para vocês se capacitarem com a gente. A gente tem o curso de extensão, tá? E a gente tem a pós-graduação. Elas são ambas com certificado pelo MEC, só que né, o curso de extensão é um curso de aperfeiçoamento, então é mais para aqueles profissionais que querem se capacitar na área da parentalidade, mas não necessariamente querem se tornar especialistas nessa área, então eles querem fazer melhor o trabalho que eles já fazem, mas não necessariamente oferecer o serviço de orientação parental de uma forma como mais um serviço, né, ou como o único serviço da clínica. E aí a gente tem, então, esses 2 caminhos formativos, tá? Nós encerramos a turma 24 da formação no domingo, a gente encerrou as inscrições, mas a gente está lá na bio com o link da lista de espera, e especialmente em relação à formação, quem tiver interesse, pode me chamar no direct, porque a gente fechou a turma, mas sempre tem pessoas que geram boleto e não pagam. Então, a gente fica ali aquele período, logo depois que a gente fecha a turma, a gente fica ali, né, contabilizando e surgem vagas, tá? Então, se vocês tiverem interesse, algumas pessoas falaram comigo hoje, eu passei meu WhatsApp, a gente conversou, para que vocês entendam, aí eu consigo explicar melhor a proposta de cada curso. E, na verdade, o que eu faço quando vocês me procuram, eu faço eu gosto de fazer esse trabalho, que eu converso um pouquinho com vocês, entendo qual é o momento de vocês e eu indico. Porque nem todo mundo eu vou indicar aquilo que é mais caro não, tá? Né? Muitas vezes eu falo, nossa, acho que pra tua necessidade, pro teu momento hoje da clínica, vale mais você fazer a formação, que é mais curtinha, que é mais barata. Para outras pessoas não. Eu falei, pro seu objetivo, acho que é legal você estar realmente dentro da pós-graduação, que a gente tem mais encontros, que o acompanhamento é mais de perto. Então, cada formato tem os seus benefícios, tá? Mas em todos eles, seja na pós-graduação ou na formação, vocês vão aprender esse DNA, que a gente chama, né? Todos os cursos, eles têm o DNA do método APP, que é o método, né, clínico que a gente utiliza para fazer o atendimento dos pais. Então, tanto na pós quanto na formação, vocês aprendem o método. O que a gente vai variar são os temas, os níveis de aprofundamento e o acompanhamento nosso mais de perto também, tá? Que na pós acaba tendo muito mais, né? Aí a Griselda, ela traz já o plus do plus, que eu vou ter que fazer outra live para falar disso, tá? Porque aqui eu falei madrastas e padrastos em condições normais de temperatura e pressão. A Griselda já trouxe um negócio além. Ela adora quando vocês fazem isso, tá? Mas hoje eu não vou conseguir comentar, né? Porque já passei do horário de botar a criança pra dormir. Mas quando o padrasto é o pivô da traição e o pai se vê como uma figura ameaçada, enfim, aí a gente tem um sistema um pouquinho mais complexo. E a própria introdução desta pessoa na vida da criança, ela vai precisar ser mais cuidadosa. Então, quando eu, né, a Fabrícia, consigo entrar no caso antes do caos estar estabelecido, o que eu trabalho é muito isso, assim, vamos cuidar gradualmente dessa participação dessa figura na vida da criança, porque de fato ali houve uma situação em que essa criança pode se sentir, e que vai ser muito difícil para esse pai, como você mesma está trazendo, monitorar, controlar, regular esses afetos. Vai ser muito difícil para ele ser uma pessoa evoluída diante desse cenário. Então a gente também vai precisar considerar isso na hora de pensar as estratégias, na hora de pensar... Eu, por exemplo, eu não acharia nada prudente que esse padrasto, por exemplo, fosse pegar a criança na casa do pai, porque a mãe não pode, né? Então, vão ter cuidados ali que a gente vai ter, mas não é impossível de trabalhar. Eu sei que na cabeça de vocês, quando eu trago esse assunto, vocês vão pensar nos piores cenários.
tá? Pra falar pra mim, não, isso que você tá falando aí não vai rolar. Porque vocês vão lá, igual os Divertidamente de vocês, igual o filme, os Divertidamente de vocês, vão lá nos piores cenários. Esses cenários existem. Para eles, a gente vai ter manejos diferentes. Talvez tudo o que eu falei aqui não vai ser aplicado e utilizado exatamente da forma que eu falei, mas o que eu estou dizendo para vocês é que existem casos que não são assim. E são muitos. E a gente não está trabalhando direito neles. E a gente não está extraindo todo o potencial daquela dinâmica que a gente poderia extrair, porque a gente está deixando de fora a análise, da análise do raciocínio clínico, todos esses elementos que eu trouxe aqui. Camila, vamos resolver isso? Por favor, você não ser nossa aluna? Porque quando eu falo de ser nossa aluna, eu tô falando de participar desse movimento, né? De participar da comunidade. Porque eu realmente não olho para vocês como alunos no sentido de hierarquicamente eu tô superior. Eu realmente olho todo mundo que entra, todo mundo que soma, que chega pra gente, seja pela pós, seja pela formação, eu realmente olho como colegas que toparam esse desafio de seguir com a gente na construção de uma clínica da parentalidade ética, científica, fundamentada na psicologia. Então, quando eu peço para vocês serem nossos alunos, na verdade, o que eu tô pedindo é para ser amiga de vocês. Pedindo para vocês virem fazer parte dessa comunidade, somarem esses esforços, porque eu não apaguei um comentário, primeiro porque foi público, e eu acho que a pessoa, né, mas ela teve uma pessoa, ontem uma madrasta, veio num post nosso, e ela pediu um psicólogo infantil, ela não usou exatamente essa palavra, depois vocês podem ir lá no post ver, mas ela pediu indicação de um psicólogo, ela chegou no nosso post e colocou assim, tem aqui algum psicólogo, porque ela sabe que a gente fala para psicólogos, né? Então, tem aqui algum psicólogo que atenda psicólogo infantil com essa pegada, né? Com essa especialização em orientação parental? Ela veio com esta demanda explícita, uma madrasta. Porque eu sei que é uma madrasta porque depois eu conversei com ela. Então, ela veio como madrasta, na posição de madrasta, pedir ajuda da gente. Pedir ajuda de vocês, tá? Ela não vai pedir a minha, não. Ela pediu ali, perguntou se tinha alguém ali na nossa comunidade que pudesse ajudá-la. Então, não sou eu que inventei a demanda. Eu deixei lá para vocês não falarem que é mentira minha. Entendeu? Então, tem lá a demanda muito clara, muito explícita. As pessoas estão começando a tomar consciência de que existe a possibilidade de incluir o psicólogo nesse tipo de trabalho, com esse olhar clínico, para o exercício da parentalidade, e elas começaram a pedir por isso. Então, quem está capacitado vai entregar um bom resultado. E ela foi muito específica, tá, gente? Porque às vezes eles estão procurando só um psicólogo, mas ela foi bem específica. Ela queria um psicólogo infantil que soubesse fazer orientação. Então, quando eu convido vocês para a comunidade, eu convido para que essa comunidade cresça, porque eu, Fabiana, a gente não vai dar conta, né, de todas as demandas, todos os casos. Olha que lindo, a Odenilde está trazendo um exemplo pessoal. Minha prima casou com um viúvo que tinha quatro filhas adolescentes. Elas incluíram a madrasta no documento delas, mas chamavam a madrasta pelo nome, né? Ou seja, elas reconheciam ali, mas elas quiseram simbolicamente deixar, imagino eu, essa mãe viva. Então, elas se separaram ali. E é possível, né? Eu tenho na minha família também, assim, pra mim é um case de sucesso maravilhoso. A minha tia é a segunda esposa do marido dela, e ela tem um relacionamento maravilhoso, assim, a ponto das festas estar todo mundo junto, assim, sabe? A mãe, o padrasto, o pai, a madrasta, o meio-irmão, e a gente, tanto que assim, o negócio é tão bonito de ver, tão possível, né, e tão bonito, que eu considero o marido dela meu tio. Então, ele não é meu tio biológico, mas assim, eu vou morrer dizendo que ele é, tá? Porque ele é um querido, foi meu padrinho de casamento, assim, é um querido, assim, ele assumiu de fato também, ele entrou pra família, assumiu os sobrinhos, então ele me chama de sobrinha, eu chamo ele de tio, né, tenho um carinho enorme pelos meus filhos, se tornou um dos melhores amigos do meu pai. Então, assim, é possível, gente, é raro, mas acontece. E pode acontecer, e o que eu tô defendendo aqui é que comece a acontecer com mais frequência. E é pensar, não que nós vamos ser os salvadores do mundo, mas que a gente pode contribuir para que aumente a frequência desses cases de sucesso. Tá?
Ó, o Gabriel. Obrigada, Gabriel. Fui direto pra pós e ela é Maravigold. Adorei. Vale todo o investimento e, de fato, é uma virada de chave na nossa formação. Muito obrigada, eu fico muito feliz, porque eu sei que é genuíno. O Gabriel já entrou direto na... É mais raro, né? Porque é nosso investimento mais alto, mas o Gabriel já entrou direto. Betos, vou te pedir pra você me chamar, que aí eu consigo te explicar lá no direct. Eu consigo te passar as informações, o link pra você ver, tá? Direitinho o conteúdo programático e te explicar todas essas situações, porque senão a gente vai varar à noite. A Raquel, vou deixar meu depoimento de aluna aqui também. Comecei na extensão e agora estou na pós, fã de carteirinha. Ai, vocês me fazem chorar. Peraí. Eu já gosto de vocês, eu sabia que eu não ia conseguir terminar esse tema no horário. E a Sirena tá falando que é a aluna da pós que tá amando. A gente tá indo aí, né? Vocês estão concluindo a segunda disciplina da turma fundadora. Já vai ter aula ao vivo com a prof lá. Então, quem tiver dúvida, é só me chamar. Obrigada, a participação de vocês foi incrível, me ajudou muito aqui a desenvolver meu raciocínio. E é isso, eu gosto de live assim, que vocês participam, que vocês perguntam, que vocês me colocam na saia justa, porque é assim que a gente vai crescendo e vai desenvolvendo o nosso pensamento crítico e fazendo uma clínica cada vez melhor para os nossos pacientes. Obrigada mesmo pela presença de vocês, gente. Beijo!